Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje para uma conversa fraterna, alegre, sobre Jesus, o professor Odair, companheiro dedicado ao trabalho da Seara Espírita, palestrante da USE, trabalhador do Sanatório Vicente de Paulo. Recebe também o companheiro Pascoal, dedicado à divulgação do Espiritismo, palestrante da USE, companheiro ligado à Sociedade Espírita Missionários da Luz. Odair, seja bem-vindo. Obrigado pela recepção, agradeço o convite e é um enorme prazer poder falar para a Visão Espírita, buscando trazer um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento, humildemente que apresentamos aqui hoje. Pascoal, seja bem-vindo. Obrigado, estamos aqui mais uma vez, com muito entusiasmo, com muito gosto, para falar sobre Jesus, que é um tema muito propício para nossa época. Você falou de Jesus, Pascoal, que é um tema propício, sempre atual, mas eu faço uma reflexão para você. Começando a nossa conversa, Jesus atualmente não parece-nos um ilustre desconhecido? Bem, Jesus foi um marco, é um marco na história porque nós contamos os nossos anos do seu nascimento. Nós estamos em 2017 do ano de nascimento de Jesus, então já é um marco histórico. Mas, acima de tudo, Jesus é um marco moral dos seus ensinamentos. Infelizmente, muitos de nós conhecem os ensinamentos e não os seguem. Ele está presente em todos os momentos religiosos. Jesus, para nós ocidentais, é o ponto de referência. Daí saíram todas as religiões ocidentais que conhecemos e praticamos. Mas, como você disse, há uma distância entre os seus ensinamentos, os seus exemplos e o que nós fazemos. No Espiritismo, atribuímos isso ao nosso estágio evolutivo de cada um de nós, da humanidade, dentro do processo de evolução, que todos somos espíritos nesse processo de evolução. Estamos aqui para aprender, para evoluir, e Jesus nos traçou o caminho, nos deu os pontos de referência. Daí você é professor todo dia na sala de aula, lidando com os alunos, e isso dá uma experiência, uma vivência interessante. Observamos que ter uma religião, se você fizer qualquer pesquisa, né, todo mundo diz que tem uma religião, né? Pascoal acabou de dizer que todas as religiões ocidentais nascem a partir de Jesus. Como conversar? Qual é a sua vivência no dia a dia na sala de aula? Todo mundo tem uma religião mesmo, ou diz que tem, e todo mundo que tem religião sabe que Jesus é o iniciador, é dali que começou. Eu entendo que quando fala-se em Jesus, fala-se de uma forma muito distante. Fala-se mais por obrigação, ou muitas vezes fala-se por obrigação, e menos por crença, menos por devoção, menos por uma ideia maior do que representa Jesus como símbolo maior do amor, da fraternidade, da solidariedade.
e da visão do próximo, né? Amar ao próximo como você ama a si mesmo. Essas ideias são ideias que hoje eu costumo dizer que acabam sendo terceirizadas, né? Vivemos aí uma discussão toda de terceirização na mão de obra, né? Mas eu acho que é interessante a gente trazer essa ideia para o contexto de Jesus. Hoje fala-se muito, o futuro a Deus pertence, o futuro a Jesus pertence. E o que acaba representando isso? Não que na nossa visão não estejam traçados o nosso planejamento maior, mas que nós não podemos simplesmente cruzar os braços e atribuir a outros a responsabilidade pelo nosso futuro, porque aí fica uma situação cômoda. E pensando como espírita, se nós estamos vivendo no sentido de um aprimoramento, de um aperfeiçoamento, nós não podemos, em hipótese alguma, cruzar os braços frente a uma coisa que é do nosso interesse, que é exatamente o aperfeiçoamento. Se você nada fizer, praticamente nada será feito. Quer dizer, nós não podemos jogar a outrem uma responsabilidade que é nossa, muito embora, é claro, que o futuro a Deus pertence, a Jesus pertence, com certeza, mas nós temos que cuidar. Temos que cuidar, temos que trabalhar e operar mudanças no sentido do nosso aprimoramento, da nossa evolução. Conversando com os alunos, né, é claro que você tem uma vivência, você está desenvolvendo a sua matéria, mas como uma pessoa, como um companheiro ligado à fé, a uma crença, a uma religião, você observa que eles têm essa noção plena de que a religião que eles professam, seja qual for, todas as religiões são importantes, são boas e valiosas. Eles conseguem colocar na raiz Jesus? Eles entendem isso? Percebem isso? Ou nós estamos diante da geração WhatsApp, que está esperando vir um WhatsApp de Jesus para ele? Muito boa pergunta. É natural que nós não trabalhamos, eu não sou um professor de religião, muito embora tenha um grande interesse em estudar mais, me aprofundar mais, mas, por outro lado, no nosso contato humano, no nosso contato em sala de aula, o que nós percebemos, existe muita vergonha, particularmente de jovens, em fazer depoimentos em Jesus, ou citando Jesus, citando Deus, por conta de uma situação onde pretensamente se evolui, que eu acho que temos tido evoluções, mas em alguns aspectos existe uma certa regressão, né? A regressão ela acontece, exemplo, o WhatsApp. Não que ele não seja bom, ele é bom, mas tem que ser bem utilizado, tem que ser bem aproveitado. A tecnologia está aí para servir ao homem, não o homem a servir à tecnologia. Então, hoje, eu sinto muito que se preocupa mais com a aparência do que com a essência. E, portanto, quando você se preocupa muito com a aparência, você busca dar uma imagem hollywoodiana, busca-se dar uma imagem de perfeição e de beleza, mas a preocupação com o conteúdo é pequena. E isso daí é uma das questões que eu diria que mais prejudica esta visão, né? Ela mais prejudica a participação do jovem e a polêmica dos jovens em relação a essa questão. Eu recentemente tive num congraçamento, de forma mais leve, solta, e tive a oportunidade, fiquei até impressionado, de ver isoladamente alguns alunos falando de Jesus. E isso me deixou muito feliz, muito satisfeito, né? Afinal de contas, nem tudo está perdido, né? Estamos todos no caminho. Pascoal, você pontuou Jesus perante a humanidade, o marco histórico que ele significa, principalmente para nós ocidentais, porque existem alguns povos que ainda continuam contando lá de trás, né? Mas de um modo geral o mundo tem essa divisão. Vou dar um exemplo claro da religião, da presença do jovem, mas nas entrelinhas fica claro para nós que se tem uma religião, mas se desconhece um pouco o porquê se tem, qual o motivo.
Mas vamos falar de nós espíritas. O que representa, Pascoal, Jesus para nós espíritas? E o que representa para os espíritas Jesus? Jesus, segundo os espíritos, foi o espírito mais elevado que já encarnou aqui no planeta. É para nós o ponto de referência, o exemplo a ser seguido. Então, para nós espíritas, Jesus é o máximo em termos daquilo que nós podemos alcançar ainda aqui nesse nosso estágio. Ele mesmo falou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que eles fariam o que ele fez e até mais. Isso se estende a todos nós. Mas para fazermos isso, precisamos fazer o que ele fazia. Seguir o seu exemplo. No Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, um dos evangelistas, seu apóstolo, seu seguidor, ele fala sobre, claramente, ele no Sermão da Montanha não há parábolas, ele fala claramente como devemos agir. Começa com as bem-aventuranças, onde ele coloca os humildes, os pobres de espírito, como sendo aqueles que vão chegar a atingir o reino de Deus, e ele vai colocando como devemos nos comportar, como devemos agir. E numa das passagens mais lindas, ele fala que devemos amar o inimigo. E é uma coisa que todos os seguidores de Jesus ainda não compreenderam, e se compreenderam, ainda não conseguem fazer. Jesus amava o inimigo, amava a todos, indistintamente. Ele estabeleceu a igualdade entre todos através do amor. Essa é a verdadeira igualdade. Não é uma igualdade imposta ou pelas leis ou pelos governos, é uma igualdade imposta pelo coração. Tratamos todos iguais, independente de cor, de raça, de credo, né? De religião, de opção política. Nós somos todos irmãos, todos iguais perante Deus, o Criador, o Pai, como ensinou Jesus. Você falava, Pascoal, e tem uma passagem, um momento de Jesus muito marcante quando você fala, você disse do perdão, até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há uma explicação clara de como é esse amor ao inimigo. Aliás, nós estamos sugerindo que, se você, nosso telespectador, não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, procure conhecê-lo. Ali nós vamos compreender por que Jesus e o Espiritismo têm uma proximidade, têm uma relação muito valiosa para o nosso Consolador prometido que precisamos. Mas eu me lembro, eu imagino que Jesus até hoje faça isso. Jesus, naquele auge do momento que ele passou do seu suplício, e aí você vê a grandeza do amor, ele olha aos céus e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu imagino que Jesus até hoje olha para nós e fala: Pai, perdoa-lhes, eles realmente não sabem o que fazem. Essa passagem é incrível, assim como a passagem da mulher adúltera, né, em que apresentam os rabinos, né, os doutores da lei,
para ver como é que ele ia reagir, né? Apresenta uma mulher adúltera e falam: mestre, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E ele fala: realmente, né? Atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado ou não tenha cometido nenhum erro. E aí vão saindo, começando, o Evangelho diz, começando pelos mais velhos, né? Essa é uma passagem incrível, né? Então, os mais velhos é porque tem mais erros, mais pecados, né? E no final sobra Jesus, segundo consta, escrevendo com o dedo na areia, né? E a mulher. E ele pergunta: mulher, cadê seus acusadores? Não estão. Então vá. Eu não sou eu que vou te julgar. Esse é um grande ensinamento, porque nós agimos sempre julgando os outros. Ele fala lá no Sermão da Montanha que nós vemos o cisco no olho do outro e não vemos a trave no nosso olho. Então, ele fala: não julgueis para não serdes julgados. Conforme a medida que vós julgais, sereis julgados. São ensinamentos incríveis, né? Para como devemos agir no nosso dia a dia. Né? Não é em todos os momentos, é no dia a dia, em qualquer situação. Daí você estava falando do jovem, né, da sua relação, da sua vivência, e comentamos agora, entramos profundamente num significado de Jesus, e nós como espíritas precisamos ou devemos dividir um pouco com o nosso telespectador. Pascoal já está citando muitos ensinos de Jesus. Como que nós espíritas nos posicionamos sobre esses ensinos? Bem, uma das questões do Espiritismo que eu considero essencial é a ideia de que o Espiritismo ele é uma ciência. E como toda ciência, ele deve ser estudado, deve ser aprofundado, partindo das questões básicas, essenciais, que Allan Kardec, como codificador espírita, criou, apoiado por espíritos de luz, e que esses ensinamentos são ensinamentos que permitem uma análise crítica no nosso dia a dia. Permite que nós, ao lermos o Evangelho, nós possamos aplicá-lo no dia a dia, no nosso dia a dia. Pois, como disse o Pascoal, nós não temos ideias a serem aplicadas em momentos especiais, né? Jesus, quando fez toda a sua pregação, quando veio ao mundo, ele, como um espírito evoluidíssimo, né, ele era e é evoluído exatamente porque ele não se prendia às questões materiais, mas essencialmente às questões espirituais. Portanto, os jovens, as pessoas, devem se dedicar muito a estudar, a ler, e não simplesmente dentro daquela máxima colocada como rebanho, né? Agirem como um rebanho indo para onde vai a maioria. Nós temos que assumir o nosso compromisso com Jesus buscando uma postura crítica, buscando inclusive um posicionamento. E isso só é possível na prática do amor e com as leituras. Não dá para nós aprofundarmos o conhecimento de Jesus só com os livros na estante. Temos que ler, né? Não existe osmose na leitura, né? Temos que ler, temos que estudar. E isso é uma das questões básicas que o Espiritismo difunde, divulga a importância da leitura, do estudo, pois o Espiritismo, ele, além de religião, de ciência, é uma filosofia.
né? Então, é esse conjunto que faz com que nós possamos tomar posições e avançar na nossa evolução. Deixa eu fazer uma questão para a gente refletir junto. Em seguida, Pascoal, eu queria que você também se posicionasse a respeito disto. Jesus é meio ou é fim? Né? Jesus é o caminho ou é a chegada? Como nós espíritas, né? Nós espíritas que também lemos o Novo Testamento, né? Lemos toda a sua estrutura, conhecemos a Bíblia, lemos o Evangelho, né? Procuramos estudar como todos os nossos irmãos, como quem está em casa, alimentando o nosso coração de esperança e de fé, né? Apesar de, porque é bom que todos saibam que nós todos temos problemas, temos desafios. E Jesus nos ajuda a vencê-los. Mas, voltando, Odair, Jesus é meio ou é fim? Como é que nós nos posicionamos? Excelente questão levantada, pois essa é uma questão que, muito embora não seja expressa no dia a dia das pessoas, mas no seu interior, as pessoas estão com essa questão e com essa dúvida. Eu diria que, em vários aspectos, a gente pode dizer que a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela é o nosso caminho, ela apresenta o nosso caminho. E acaba, naturalmente, quer dizer, onde nós nos miramos, nos apoiamos para a fraternidade, que não outra coisa senão o exemplo da vida de Jesus na Terra. Né? Foi um exemplo já citado anteriormente aqui nessa exposição aqui hoje. Portanto, quando a gente fala de meio e fim, no fundo, assim, não existe um fim se nós não tivermos um caminho. Ou esse fim, ele acaba ficando como algo ilusório, como um sonho, como um devaneio. Portanto, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela nos conduz, serve como um belo caminho para que nós possamos atingir a plenitude, atingir uma perfeição que todos nós devemos ter como um objetivo. Jesus afirma: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Jesus afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Como refletir sobre isso, Pascoal? Olha, Jesus, como a gente gosta de dizer, um meigo nazareno, né? Um ser que nós temos através de um livro muito interessante, o livro Há 2000 anos, escrito, ditado pelo Espírito Emmanuel, recebido psicograficamente pelo saudoso Chico Xavier, né? Um exemplo, esse sim um exemplo, né? Emmanuel mostra esse Jesus chegando, né, com tanto carinho, com tanto amor, e que a presença dele modificava as pessoas. Então, Jesus nos faz, através do seu exemplo, chegar até o nosso fim, que é a proposta que Deus colocou para todos nós, que é a nossa evolução, é o nosso aprimoramento. Então Jesus é meio, Jesus mostrou o caminho, é um caminho, ele asfaltou, é um caminho asfaltado, esse é o caminho de Jesus. As pessoas acham que é difícil, né? Mas é um caminho asfaltado. O caminho que normalmente nós pegamos é o dos buracos, o pedregoso, é agir em desacordo com as leis divinas. O Espiritismo nos mostra, nos ensina quais são essas leis. Jesus já explicou, já ensinou. São as leis morais, é o nosso comportamento, é compreender, é agir amando,
fazendo o bem, né? Não querendo passar por cima dos outros, que é o que nós aprendemos hoje no dia a dia. Para você atingir vamos dizer, o sucesso, né? Você tem que passar por cima dos outros. E Jesus ensinava justamente o oposto. O sucesso é você fazer o bem, é ajudar os outros. Então, há um choque. Por quê? A nossa sociedade é muito materialista. Dá valor somente às coisas materiais. E Jesus ensinou a dar valor às coisas do espírito, né? As coisas do bem. A construção do reino de Deus, que alguns entendem como um lugar fora, né? Geograficamente fora, é uma construção interna. O reino de Deus é construído dentro de nós. E aonde estivermos, esse reino de Deus vai estar. Então, essa é a proposta que o Espiritismo nos traz através dos ensinamentos de Jesus. O tempo no programa Visão Espírita, ele é dinâmico. Nós começamos a conversar, eu tenho um amigo que diz assim, quando o espírita começa a conversar com o espírita, falar de Jesus e de espiritismo, eles parece que perdem um pouquinho de noção do tempo, né? Mas o tempo aqui é célere. E nós estamos chegando ao término do programa Visão Espírita, queremos agradecê-los. Eu vou pedir ao Odair e depois ao Pascoal que rapidamente ou resumidamente deixe uma mensagem sobre Jesus para o nosso telespectador, para a nossa câmera, para o nosso Visão Espírita. Odair, você primeiro. Bem, a mensagem é uma mensagem que eu diria tão simples quanto a palavra de Jesus. Amai ao próximo como a si mesmo. Aproveite esse período natalino, esse momento que nós estamos vivendo, que alguns acabam, por um apelo comercial, desviando um pouco o foco, né? O foco é o amor, e que nós possamos, nesse momento, e de final de ano também, aproveitar para pensar o que nós fizemos nesse 2017 em relação a 2018. O que nós podemos mudar no nosso posicionamento, nas nossas atitudes, para que possamos efetivamente fazer o bem para o próximo, fazendo o bem também a si mesmo. Feliz Natal! Um Natal cheio de muitas alegrias, construída por nós. É isso que desejamos aos nossos telespectadores. Com Jesus no coração, vamos lembrar do aniversariante. Ele é que está fazendo aniversário e vamos comemorar à moda de Jesus, levando alegria, amor a todas aquelas pessoas, aos mais necessitados. Nós espíritas distribuímos cestas básicas, presentes, mas vamos levar amor ao nosso próximo mais próximo, ao nosso familiar, muitas vezes aqueles com quem temos alguma desavença. Vamos aproveitar o Natal e nos entendermos, distribuir amor. Feliz Natal! O programa Visão Espírita se despede agradecendo ao Odair, agradecendo ao Pascoal. Ele faz um convite. Permita que Jesus permaneça sentado ao seu lado, onde fores, onde estiveres o teu pensamento, mas dê a Ele uma morada tranquila no seu coração. Afinal de contas, Jesus pode te ajudar muito e nos ajuda demais a ser mais felizes. É isto que é o importante, ter a felicidade nos nossos corações, porque onde formos, onde estivermos, levaremos a felicidade de Jesus conosco. Até o próximo Visão Espírita.